Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mara Silva. Somos da Igreja Presbiteriana daqui do Campo de Correntes, na rua Travessa Quintino Bocaiúva. Seja bem-vindo ao nosso canal e nos faça uma visita. Desde já, deixe seu joinha, compartilhe para que o nosso canal chegue às casas das pessoas por meio da palavra de Deus. Pois bem, a tia hoje está vestida de Bíblia. Por quê? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É por meio da Bíblia que nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus. E na Bíblia está cheia de histórias que aconteceram aqui na terra, né? Deus permitiu que deixasse tudo escrito para que nós conhecesse as maravilhas do nosso Deus. E hoje nós vamos ouvir a história da Arca de Noé, né? A história da Arca de Noé se encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 9. É o primeiro livro da Bíblia, está no Velho Testamento e está lá. Diz a palavra de Deus que tudo que Deus fez era perfeito. O homem era para ser segundo o coração de Deus. Mas, na medida que o tempo vai passando, o homem vai se esquecendo de Deus. Não foi diferente na época de Noé. A palavra de Deus diz que o homem estava rebelde, o homem era desonesto, o homem era mau, o homem se esqueceram dos princípios de Deus. O homem não tinha prazer, nem alegria, nem vontade de fazer a vontade de Deus. E com isso Deus foi ficando triste. Então, Deus diz que os homens iam viver no máximo 120 anos. Na época de Noé, Noé tinha 600 anos quando recebeu o chamado de Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, era um homem temente a Deus, um homem que valorizava os princípios de Deus, um homem que andava com Deus, conversava com Deus, e Deus pediu para que Noé fizesse um grande barco. Foi Deus que ensinou Noé a fazer o barco. Deus disse a madeira, Deus disse a cola que ele ia usar, Deus deu o centímetro, tudo certinho, o tamanho da arca para que Noé fosse fazer essa arca. Noé, é claro, não usou só cola, usou prego também. Então, todas as medidas foi dada por Deus. E Noé obedeceu a Deus em tudo, criança. Esse é o primeiro ensinamento que nós aprendemos com Noé. Obedecer a Deus, né? Deus, quando Ele nos dá uma ordem, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o porquê está mandando a gente fazer. E nós precisamos obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Noé. Noé construiu a arca, mas também Noé saiu anunciando a todos que ia acontecer um grande dilúvio, que ia vir uma grande chuva e que ia chover durante 40 dias e que essa chuva, as águas iam inundar a terra e todos iriam morrer. Mas ninguém acreditou em Noé. Até porque naquela época eles não conheciam a chuva. A Bíblia diz que era aquele sarote, aquela nevezinha que brotava na terra, e eles conheciam, molhavam aquelas plantinhas ali, eles conheciam daquela forma, não sabiam o que era chuva. Mas Noé acreditou. Noé também não sabia, mas Deus disse que ia vir uma chuva do céu, e Noé acreditou e saiu anunciando todo mundo: se arrependam, ouçam a voz de Deus, entre na arca, eu estou construindo um grande barco para que todos vocês possam entrar, salve você, salve a sua família. E Noé não desistiu, Noé não desanimou de fazer a vontade de Deus. Crianças, eles riam de Noé, eles zombavam de Noé,
Eles diziam que Noé estava caducando, já era um velho. Eles começaram a zombar de Noé, mas Noé não desanimou. A segunda coisa, lição que nós aprendemos de Noé, nós não devemos desanimar nunca de falar do amor de Deus. Nós não devemos desanimar nunca, mesmo que as pessoas não ouçam, mesmo que as pessoas não acreditem, mas nós devemos ser perseverantes e anunciar com alegria, com certeza, sendo persistente e perseverante como Noé foi. E crianças, sabe o que aconteceu? Ninguém acreditou. Estava o barco tudo pronto, Noé falava, mas ninguém acreditou. Aí Noé disse, gente, a porta está aberta, entre. Mas nada. De repente eles foram ouvindo uma zoada, uma gritaria de animais. Deus tinha chamado o casal de cada animal para entrar na arca. Criança, o sapo entrou na arca? Sim, o casal de sapo entrou na arca. Eles estavam lá. A girafa entrou na arca? Sim, o casal de girafa também entrou na arca. Eles estavam lá. A ovelhinha entrou na arca? Sim, a ovelhinha também entrou na arca. Eles estavam lá. E crianças, eles foram vendo esses animais e começaram a rir. E aí, Noé? Vai ser um zoológico? Cadê as pessoas? Não estão entrando, não? Estão sendo animais por falta de pessoas? O hipopótamo estava lá? Sim, o casal de hipopótamo também estava lá. A zebra estava lá? Sim, a zebra também se fez presente na arca. O leão e a leoa estavam lá? Sim, também o leão e a leoa estavam lá. O casal de macaco estava também? Sim, o casal de macaco também estava lá. O casal de elefante estava? Sim, crianças, o casal de elefante também estava lá. E diz a Bíblia que tinha muitos outros animais. Terceira lição que nós aprendemos da Arca de Noé, que até os animais, quando ouvem a voz de Deus, eles obedecem. Crianças, eles não atropelaram ninguém, eles não derrubaram nenhum animal, eles entraram em fila, comportados, obedientes, e foram entrando na arca e indo para os seus devidos lugares. Tá vendo como é a natureza? Como Deus faz a perfeição de Deus? Aí, crianças, Noé não desistia. Era o pessoal zombando dele, Noé dizia, façam a mesma coisa que os animais fizeram. Entre na arca, salve a sua vida, salve a vida da sua família, entre na arca. Mas, crianças, eles não ouviram a voz de Noé. Noé tinha um filho chamado Cã e a sua esposa, entrou na arca.
Sim. Eles entraram na arca. Noé tinha outro filho chamado Jafé. Jafé também era casado e ele e sua esposa também entraram na arca. Ele tinha outro filho, Sem. Então, os filhos de Noé eram Cã, Jafé e Sem. Ele e sua esposa também entrou na arca. Outra lição que nós aprendemos na história de Noé é que os filhos e as noras de Noé acreditaram em Noé. Acreditaram que tudo que Noé estava anunciando vinha de Deus. Que aquelas palavras não eram de Noé, era de Deus, e eles acreditaram, eles confiaram em Noé, guardaram aquela palavra no coração, ajudaram Noé a construir a arca e entraram na arca. Nós também devemos ouvir as pessoas que falam do amor de Deus, que falam da palavra de Deus e obedecer, guardar no coração. Porque se a gente guardar no coração, crianças, a gente não peca contra Deus. A gente obedece, a gente confia, a gente acredita. E nós começamos a fazer a vontade de Deus. E Noé anunciou. Gente, se arrependam, se arrependam. Ninguém acreditou. Então Noé e sua esposa também entraram na arca. Noé e a sua esposa também entraram na arca. E Noé, olhando aquelas pessoas, olhando para eles, que eles estavam lá dentro, e Noé diziam: entrem, não desistam, entram, venham, façam o que eu estou dizendo. Mas ninguém acreditou. Noé foi ficando triste. Sabe o que aconteceu? Deus fechou a porta da arca. Agora, já era tarde. A promessa começou a se cumprir. E eles começaram: e aí, Noé? Como é que estão as coisas aí dentro? Começaram a rir. Naquele momento que eles estavam zombando de Noé. A palavra de Deus diz que começou a chover. E começou a chover, e eles começaram a acreditar nas palavras de Noé, mas eram tarde. A porta estava fechada, eles batiam na porta: Noé, abre a porta, abre a porta. Noé tentou, mas não conseguiu, a porta estava fechada. E a chuva foi aumentando, e eles começaram a correr para a parte mais alta da cidade, e mesmo assim não conseguiram se salvar. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Depois, parou de chover. Passou algum tempo, Noé soltou um corvo, e o corvo logo voltou. Então Noé entendeu que parou a chuva, mas tinha água na terra. Passou um tempo, 7 dias depois, Noé soltou uma pomba. E a pomba foi, mas voltou. E Noé entendeu que ainda havia água na terra. 7 dias depois, Noé solta de novo a pomba. A pomba voou. Quando foi de tardezinha, a pombinha voltou, mas voltou trazendo um galinho verde no bico. Noé entendeu que ainda havia água sobre a terra. O nível baixou, mas que tinha água sobre a terra. Passou 7 dias depois. Noé solta de novo a pomba. A pomba voou e não voltou mais. Então, Noé disse:
não tem mais água na terra. A terra está seca. Lembrou Deus de Noé e de sua família e dos animais. E Deus abriu a porta da arca. E todos eles saíram salvos. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus. Crianças, nós precisamos ser salvos. Jesus disse que vai voltar. Não tem prova maior do amor de Deus quando Ele deu seu único filho para morrer na cruz por nós. E essas marcas dos pregos, aquelas sangue que Jesus derramou na cruz, é aquele sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos eles. Então, crianças, essa é a nossa promessa. Noé teve a promessa de que ia vir chuva e que ele precisava salvar a sua casa. A palavra de Deus diz que nós precisamos anunciar a palavra de Deus para a nossa casa, para que possamos também salvar a nossa casa. Falar para o papai, falar para a mamãe do grande amor de Deus e do plano da salvação para nós na nossa época, que Cristo vai voltar e vai nos levar. Ah, crianças, quando Noé saiu, ele fez um altar ao Senhor e adorou, agradecer a Deus por cada momento que ele viveu naquela arca, por ter salvado a sua família, e aquele cheirinho subiu até os céus. E Deus ficou agradecido pela atitude e pelo coração de Noé ser grato a Deus. E aí, crianças, Deus fez uma aliança com Noé. Deus disse a Noé que ele nunca mais ia destruir a terra com água. E todas as vezes que sai um arco-íris no céu, é Deus lembrando da promessa que fez a Noé. Outra lição que nós aprendemos com a história de Noé, que Deus cumpre com o que diz. Se Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que Ele vai voltar para vir nos buscar, Ele vai voltar para vir nos buscar. Sabe, crianças? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Que Jesus morreu naquela cruz para te salvar? Que Jesus é o Deus que pode libertar o homem do pecado? Se você crê, diga para o Senhor, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor faça morada no meu coração, que o Senhor perdoe os meus pecados. Oh, Senhor Jesus, me ensina a guardar a Tua palavra no meu coração e não pecar contra Ti. Oh, Senhor, me salva no nome de Jesus. E fazendo essa oração, pode ter certeza que o Senhor está te ouvindo. E Ele vai fazer muito mais que a gente possa pensar ou imaginar. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor, e receba a coroa da vida. Tchau.